Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Abrindo o ano de 1866, a Revista Espírita de Janeiro estampa como primeira matéria um artigo no mínimo curioso, contudo pertinente com a mentalidade vigente àquela época. Título: As mulheres têm alma? Iniciando sua análise, Allan Kardec repete a pergunta: as mulheres têm alma? Sabe-se, continua ele, que a coisa nem sempre foi tida como certa, pois ao que se diz foi posta em deliberação num concílio. A negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Sabe-se a que grau de aviltamento essa crença as reduziu na maior parte das regiões do Oriente, posto que hoje nos povos civilizados a questão seja resolvida com seu favor, o princípio da sua inferioridade moral perpetrou-se a tal ponto que um escritor do século XVIII, cujo nome nos escapa, assim definia a mulher: instrumento de prazer do homem, definição mais muçulmana que cristã. Desse preconceito nasceu sua inferioridade legal, ainda não apagada dos nossos códigos. Por muito tempo eles aceitaram essa escravização como uma coisa natural, tão poderosa é a força do hábito. Assim também os que, voltados à servidão de pai e filho, acabam por se julgarem de natureza diversa da dos seus senhores. Contudo, o progresso das luzes ergueu a mulher na opinião. Muitas vezes ela se afirmou pela inteligência e pelo gênio, e a lei, posto ainda a considerar-se menor, pouco a pouco afrouxou os laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipada moralmente, se não o é legalmente. É esse último resultado que ela chegará um dia pela força das coisas. Recentemente lia-se nos jornais que uma jovem de 20 anos acabava de defender o bacharelado com pleno sucesso perante a faculdade de Montpellier. Dizia-se que era o 4º diploma de bacharel concedido a uma mulher. Ainda não há muito tempo foi agitada a questão de saber se o grau de bacharel podia ser conferido a uma mulher. Apesar de há alguns anos isso parecer uma anomalia monstruosa, reconhece-se que os regulamentos sobre a matéria não mencionam as mulheres e assim não se achavam legalmente excluídas. Depois de ter reconhecido que elas tinham alma, reconheceram-lhes o direito à conquista de graus da ciência. Já é alguma coisa, mas a sua liberdade parcial é apenas resultado do desenvolvimento da urbanidade, do abrandamento dos costumes ou, se quiser, de um sentimento mais exato da justiça. É uma espécie de concessão que lhes fazem e é bom dizer que lhes rendem o mais possível. A dúvida quanto à alma da mulher hoje seria ridícula, mas noutra questão muito séria, sob outro aspecto, aqui se apresenta, e a solução só será estabelecida se a igualdade da posição social entre o homem e a mulher for um direito natural ou uma concessão feita pelo homem. Criou Deus as almas masculinas e femininas? Fez estas inferiores àquelas? Eis toda a questão. Se assim é, a inferioridade da mulher está nos desígnios divinos e nenhuma lei humana poderá aí interferir. Ao contrário, criou-se iguais e semelhantes, e as desigualdades fundadas pela ignorância e pela força bruta desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. Entregue a si mesmo, o homem não podia estabelecer o respeito, senão hipóteses mais ou menos racionais, mas sempre controvertidas. Nada no mundo visível poderia dar-lhe a prova material do erro ou do acerto de suas opiniões. Estava reservado ao espiritismo resolver a questão não mais pelos raciocínios, mas pelos fatos, quer pelas revelações de além-túmulo, quer pelo estudo que diariamente deve fazer sobre o estado das almas após a morte. As almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal e, por isso mesmo, são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. As almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente um envoltório carnal, para elas semelhante a uma pesada vestimenta de que a morte as desembaraça.
este envoltório material, pondo-as em contato com o mundo material, nesse estado elas concorrem ao progresso material do mundo que habitam. A atividade que são obrigadas a desenvolver, quer a procura do bem-estar, auxilia-lhes o avanço intelectual e moral. A cada encarnação a alma chega mais desenvolvida, tem novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média e nos tempos da barbárie e progrediram. Os que viverem os séculos futuros serão os de hoje, porém ainda mais adiantados intelectual e moralmente. Os sexos só existem no organismo, são necessários à reprodução de seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e as provas que devem sofrer, como o operário se aperfeiçoa em sua arte pelo trabalho que faz. Essas provas e esses trabalhos variam conforme sua posição social. Devendo os espíritos progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um está chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a passar por diferentes gêneros de provas. É por isso que, alternadamente, nascem ricos ou pobres, senhoras ou servos, operários intelectuais ou da matéria. Assim se acha fundada sobre as leis mesmas da matéria o princípio da igualdade, pois o grande da véspera pode ser pequeno no dia seguinte, desde que nas relações sociais reencontramos antigos conhecimentos e no infeliz que se estende a mão para nos pedir alguma coisa pode encontrar-se um parente ou um amigo. É com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e sofrer-lhes as provas. A natureza fez o sexo mais fraco que o outro porque os deveres que lhe incumbiam não exigem uma igual força muscular e seriam até incompatíveis com a rudeza masculina. Nele, a delicadeza das formas e a finura das sensações são admiravelmente apropriadas aos cuidados da maternidade. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.